Olá a todos, eu sou o professor Paulo Sérgio e hoje, 26 de outubro, é o dia do matemático. E para comemorar esta data, vou apresentar uma curiosidade matemática inventada por Eduard Lucas em 1883. Mas antes, eu convido a todos a inscrever no canal Fatos Matemáticos, curtir esse vídeo para receber todas as notificações. Bom, o que o Eduard Lucas inventou no final do século XIX é a Torre de Hanoi. Este jogo consiste em 3 pinos, vamos denotar por pino 1, pino 2 e pino 3. E 7 discos de diâmetros diferentes, sendo que o disco de menor diâmetro encontra-se no topo da torre. Tá? A nossa ideia é para resolver a Torre de Hanoi, o primeiro passo seria conhecer as regras deste jogo. A primeira regra é que você só deve mover um pino de cada vez. Você pode utilizar o pino 2 ou o pino 3 como auxiliar. Então eu movi aqui o disco marrom para o pino 2. Depois, olha, movi o disco branco para o pino 3. Posso mover o disco marrom para o pino 3 também. Bom, outra regra importante é que um disco de maior diâmetro não pode ser colocado em cima de um disco de menor diâmetro. Então, se eu movo o disco azul, tá? Eu posso mover o disco marrom em cima do azul. Agora, o disco vermelho, olha, não pode ser colocado no pino 3, em cima do disco branco, e nem no pino 2, em cima do disco marrom. Tá? Este é um movimento proibido. Outra regra importante também é você só deve movimentar um disco de cada vez. Então não podemos pegar 2 discos e mover, né, para um dos pinos. Tá? Aí vamos ter o seguinte, para resolver a Torre de Hanoi, tá? Nós vamos utilizar o conceito de mini torre. Tá? Este conceito eu desenvolvi em um artigo que eu escrevi há alguns anos. Está aqui o artigo. Tá? Ele está em PDF e irei colocá-lo na descrição do vídeo. Tá? Então eu vou montar aqui a mini torre. Tá? Então, está aqui a mini torre, ou seja, uma torre formada por 3 discos. É claro que para um disco você só vai fazer um movimento, vamos analisar isso com calma. Olha, se a torre tiver um disco, o número mínimo de movimentos é 1. Pronto, movi o disco marrom para o pino 3. Se eu tiver 2 discos, são casos elementares, né? Vamos ver quantos movimentos eu gasto para transferir essa torre de 2 discos para o pino 3. 1, 2 e 3. Gastei 3 movimentos. Tá? Agora, se eu tiver 3 discos, vou mostrar para vocês que o número mínimo de movimentos serão 7. Tá? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 movimentos. E se eu tiver 4 discos, o número mínimo de movimentos é 15. Se eu tiver 5 discos, o número mínimo é 31. 6 discos, o número mínimo é 63 movimentos. Tá?
E 7 discos, o número mínimo é 127 movimentos. Temos aqui um esquema prático para os movimentos da mini torre. À esquerda, temos então o pino 1 ou A. Será denotado assim. Aqui nós temos os 3 discos que compõem a mini torre. Temos aqui o pino 2 ou B e aqui o pino 3 ou C. Para movimentar a mini torre para o pino 2 ou o pino 3, tá? Ou do pino 2 para o pino 1, do pino 3 para o pino 2, ou seja, nós temos então 3 fatoriais formas de fazer isso, 6 maneiras em que eu apresento aqui nesse esquema. Olha, então vamos ler aqui. Do pino 1 para o pino 2, quais são os movimentos que eu devo realizar? Eu devo mover de A para B, o disco que está em A vai para B, o disco que está em A vai para C, de A para C, depois B para C, A para B, C para A, C para B e A para B. Aqui também temos as movimentações de pino 2 para pino 3, pino 3 para pino 1, pino 2 para pino 1, tá? Pino 1 para pino 3 e pino 3 para pino 2. Vamos ver então como funciona cada um desses movimentos. Vamos fazer então o movimento da mini torre do pino 1 para o pino 2. O que é que vamos mover então? Movo aqui P1 de A para B. Agora eu vou de A para C. Quem está no pino A vai para C. Agora eu movo de B para C. Tá? É o que está escrito aqui, B para C. Agora eu vou de A para B. Então está aqui, o disco que está no pino A vai para o pino B. E o próximo eu vou de C para A. Então move aqui. Depois eu vou de C para B. E eu faço de A para B. Então, com esses movimentos, eu movi a mini torre do pino 1 para o pino 2, tá? Vamos fazer aqui o próximo, que seria do pino 2 para o pino 3. Então, a mini torre que está em B, o disco vai para C, é o movimento BC. Eu vou o movimento BA. Vou o movimento CA, de C para A. Eu vou de B para C. Depois eu vou de A para B. Vou de A para C. E por último, de B para C, tá? Então, se você conhecer todos esses movimentos, com prática, aprende-se qual deve ser a sequência correta para os movimentos, você resolve a torre de Hanoi para um número qualquer de discos. Claro que acima de 7 discos, você terá que realizar muitos movimentos. Por exemplo, com 8 discos serão 255 movimentos, tá? E se tiver 64 discos e você mover um disco por segundo, você levará 2 elevado a 64 menos 1 segundos. Tá? Convertendo isso para minutos, horas, dias, anos, vai obter um tempo maior que a idade do universo, que é em torno de 15 bilhões de anos. Veremos agora esse outro esquema prático. É o disco resolvedor da Torre de Hanoi. Esse esquema aqui você vai percorrer no sentido horário, é para M par, 4 discos ou 6 discos. Você começa por aqui, P1, P2. O que significa isso?
Vamos mover então a mini torre de P1 para P2, tá? Vamos realizar esse movimento então. Vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 e aqui 7 movimentos. Pronto. Aí vamos ver o próximo item do nosso disco resolvedor. E fala que o A vai para C, tá? Então eu pego o disco que está no pino A, levo para C. Agora vamos ler o próximo item do nosso disco resolvedor. Ele fala que a mini torre deve mover do pino 2 para o pino 3. E tem uma regra muito prática também. Toda vez que eu quero mover a mini torre para um pino, eu começo o disco marrom naquele pino. Então vamos lá. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Tá aí resolvido a torre de Hanoi com 4 discos. Claro que eu parei no P2 para P3 porque eu tenho 4 discos. Se eu tiver 6 discos, eu vou continuar utilizando esse diagrama prático aqui para resolver a torre de Hanoi com um número par de discos. Vejamos agora este diagrama para resolver uma torre de Hanoi com o número n ímpar de discos, tá? Todos esses diagramas e as explicações estão no artigo em PDF que estará disponível na descrição do vídeo. Então vamos ver aqui como iremos passar a nossa torre de Hanoi com 5 discos do pino 1 para o pino 3. Vamos ler o nosso diagrama. O primeiro movimento diz que a mini torre deve passar de P1 para P3. Então vamos fazer esse movimento. Serão 7 movimentos. Então vem para cá. O disco marrom vai para o pino 2. O disco azul vai para o pino 3. O marrom vai para o pino 1. O branco vai para o pino 3. O marrom vai para o pino 3 também. Então fiz o primeiro movimento aqui, P1 para P3, que eu apresentei antes, quais são os movimentos. Aí diz aqui no diagrama, o próximo movimento é mover de A para B. Então eu pego o pino vermelho, o disco vermelho e movo para o pino 2. Fiz isso. Aqui diz agora que eu devo mover P3 para P2, ou seja, a mini torre que está no pino 3 tem que ir para P2. E assim eu começo o disco marrom aqui em P2. Ó. 1 movimento, 2 movimento, 3 movimento, 4 movimento, 5 movimento, 6 movimento e 7 movimentos. Então tá aí o movimento da mini torre do pino 3 para o pino 2. Bom, aqui está dizendo agora que eu devo mover de A para C, ou seja, o disco que está em A tem que ir para C. Então é esse disco azul, eu movo ele para o pino 3. Próximo movimento, tá? É o que está escrito aqui, é a mini torre que está em P2, vai para P1. Assim, vou realizar mais 7 movimentos, começando pelo pino 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Bom, vamos ler o diagrama agora, em que ponto nós estamos. Aqui diz aqui que eu tenho que mover de B para C. Então tá aqui o disco vermelho vai para C. Pronto. E por último, no nosso disco resolvedor, eu movo P1 para P3.
tá? Ou seja, então, a mini torre que está aqui no pino 1 vai para o pino 3. Dessa maneira, eu devo começar o marrom para P3. 1, são 7 movimentos. 2, 3, 4, o marrom vem para cá. 5, 6 e 7. Então tá aí resolvida a torre de Hanói com 5 discos. Se fizer tudo de uma vez, vocês irão constatar que foram realizados no mínimo 31 movimentos. Tá bom? Então tá aí essa curiosidade matemática apresentada passo a passo aqui no canal Fatos Matemáticos.